Muito bem, amados, nós estamos aqui, como já disse, esse é o nosso 8º encontro dentro do Despertando 2018. Esse é o nosso 8º encontro. Estou agradecido a Deus por vocês. Cada noite nós falamos sobre um tema. Primeira noite abrimos com Deus, a igreja e a oração, e especificamente com a oração, com a palavra de Deus no tema em que Deus chega para Salomão e diz para ele que ele estava autorizado a pedir o que ele quisesse pedir. Então nós, durante todas essas noites, estamos falando sobre quando Deus chegou para Salomão e disse para ele: peça o que você quiser que eu te dê. Deus estava motivando Salomão a orar. Deus estava dando todas as deixas, abrindo todas as guardas e dizendo: peça o que você quiser pedir. Então, nessa palavra, Deus motivou Salomão a pedir. A resposta de Salomão a Deus, quando ele chega e diz, que pediria a Deus sabedoria para reinar o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. Então, com esta palavra, Deus diz que Deus ficou feliz com Salomão, aprovou o pedido de Salomão e disse a Salomão que daria a ele o que ele pediu e muito mais, além daquilo que ele havia pedido, Deus faria. Então, nós temos dois movimentos nessa experiência de oração. No primeiro movimento, Deus motiva Salomão a orar. No segundo movimento, Salomão motiva Deus a abençoá-lo. Então, a verdadeira oração trata-se desses dois movimentos. Um feito por Deus na nossa direção, quando Ele diz que para a gente orar e atende. No segundo momento, quando você honestamente, sinceramente se apresenta a Deus e ora de acordo com o que Deus ensinou para fazer a vontade de Deus, para a glória de Deus, então Deus vai atender, você vai motivar Deus a atender. Então, durante todos esses dias nós estivemos tratando desse assunto, Na capa do nosso boletim, isso é para hoje à noite, o tema do musical Experiência com Deus. Então eu aproveitei o tema e a oração, a melhor experiência com Deus. Esse é o nosso momento, o nosso contato mais íntimo que temos com Deus. É o mais próximo que você pode chegar a Deus, é através da oração, Então eu apresentei aí um estudo, como se fosse um esboço de um estudo, de um sermão. Dá para a gente dividir isso aí, dá para fazer 3 sermões, 4 sermões ou um estudo só. Isso é para disponibilizar para os irmãos. Durante a semana nós viemos abordando esses aspectos. Muito bem. Se na primeira noite nós falamos sobre essa motivação, esses dois movimentos, na segunda noite nós falamos sobre uma guerra. Nós estamos numa verdadeira guerra espiritual, uma batalha tremenda, em que, assim como os grandes governantes nas suas batalhas, quando declaram batalha porque eles estão interessados em alguma coisa, ou em pessoas, ou fixar uma ideologia, ou implantar um novo governo, ou conquistar reservas minerais, ou dominar o petróleo, fontes de energia. As guerras, elas são realizadas, elas são declaradas para isso, tem um objeto de desejo. Então, na batalha espiritual, eu e você somos o objeto de desejo, Deus está interessado em nós, mas o diabo também está. Deus quer nos abençoar, Deus quer conduzir as nossas vidas, Deus quer ter um relacionamento de qualidade conosco, e o inimigo quer nos matar, quer trazer infelicidade, quer acabar com a sua família, com os seus empreendimentos, quer enterrar os seus sonhos, quer acabar com os seus projetos. Então nós somos o objeto de desejo nessa batalha. O detalhe é que Deus não guerreia contra Satanás. Deus é Deus, Deus é o Senhor. Ele não está em pé de igualdade para declarar guerra a Satanás. Jesus Cristo é o Senhor. Então o segredo dessa batalha está em nós dependermos totalmente do Senhor, nos refugiarmos no Senhor, que o inimigo declare guerra a todos nós e que ele seja eficiente,
tá? E que ele tente todos os meios. Ele está em desespero de causa. E cada vez mais que chega o seu dia em que ele será definitivamente julgado e afastado da experiência humana, cada vez mais que se aproxima, ele vai investindo cada vez mais pesado, tá? Ele é desonesto, ele é covarde, ele é injusto, ele é mentiroso, e nós teremos que conviver com isso. Por isso, o sofrimento. Tá? Porque ele, numa das iniciativas dele, ele conseguiu trazer o pecado para a experiência humana, e é o pecado que é contra o pecado que nós temos que lutar, porque os nossos pecados nos afastam daquele que pode nos ajudar, Deus. Aquele que pode me socorrer, aquele que pode me abençoar, não tem comunhão com o pecado, não pode abençoar pessoas numa trajetória de desobediência. Então o segredo da vitória é exatamente esse. Por isso nós falamos sobre estamos em guerra. Na terça-feira falamos sobre rebelando-se contra o inimigo, tá? Não podemos negociar com ele. Nós estamos usando a experiência do rei Ezequias. Não podemos negociar com ele, dialogar com ele, não tem assunto, nós não precisamos, né? Tem pastor entrevistando pessoas endemoniadas na televisão, isso dá muito ibope para ele, tá? Nós não temos que dialogar com ele, o nosso assunto é com Deus, então rebelando-se contra o inimigo. Na quarta-feira falamos sobre só há um Deus interessado em nossas orações, então o Deus que nos ouve. Na quinta-feira nós falamos sobre um Deus que responde, tá? Contamos várias experiências. Na sexta-feira, quando o inimigo levanta acampamento. Então, quando o rei Senaqueribe sofreu uma grande derrota, ele se afasta, o exército perde 185 mil homens, então aparentemente tudo estaria em paz. Agora, o momento de paz, vamos aproveitar, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos comemorar os nossos aniversários, porque agora nós vamos ter um tempo de descanso. Engano, estavam totalmente enganados, tá? Logo depois, quando o inimigo levantou o acampamento, Ezequias recebe uma notícia que estava enfermo e que a sua enfermidade era para a morte. Então, quando ele pensava que ia encaixar um descanso, ele tem que voltar à batalha espiritual, então não dá para descansar nesta vida. E ontem nós falamos sobre a Deus, a confissão e as bênçãos. Se é o pecado que nos distancia da vontade de Deus, nós precisamos resolver o problema do pecado, e não há como eu decidir que não vou pecar mais. Não há essa possibilidade, porque nós somos pecadores por natureza. Então a única possibilidade que nós temos é o perdão de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos nos refugiar em Deus através da confissão sincera, da contrição, e é o caminho para as bênçãos voltarem a cair sobre a nossa vida. E agora eu quero falar sobre essa triste notícia, né? Nunca teremos uma vida normal e sossegada enquanto estivermos nesse mundo, né? Por mais crente que você seja, por mais fiel que você seja, eu gostaria que você soubesse: quanto mais fiel você for, mais batalhas você terá que enfrentar, tá? Vou voltar ao texto. Gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, tá? Acharam aí? Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Eu vou só lendo e fazendo umas aplicações para vocês verem que não teremos uma vida sossegada. Vamos começar exatamente na notícia que Ezequias recebe, tá? Versículo 1: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente, quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então a conclusão que eu chego é exatamente essa: existem momentos da nossa vida em que nós somos informados por notícias, recebemos informações, notícias, ou vemos, né, problemas com os nossos amigos, com os nossos parentes, problemas com a gente mesmo, e nós precisamos então estar preparados. E a ordem de Deus dada através do profeta Isaías é: apronte-se para morrer.
E essa é uma pergunta que eu faço para você. Estamos nessa vida, as coisas estão indo muito bem, estamos juntos aqui adorando, terminando um congresso de despertamento espiritual, e a pergunta é essa: você estaria preparado para morrer? Pastor, mas que é isso? O senhor está profetizando alguma coisa? Não, não estou profetizando nada, só estou perguntando, convidando você a refletir. Se hoje fosse o seu dia, a sua vez, assim como Ezequias recebe aquela notícia, você estaria preparado? Você estaria preparada? Tá? Então nós precisamos, só estar preparado para viver quem estiver preparado para morrer. Tá? Você só estará preparado para esta vida, para a sua vida, se você estiver preparado para outra. Então esse é um detalhe importante. Então quando o Deus chega e diz para Ezequias se preparar, é porque Deus estava pensando nisso, exatamente isso. Prepare-se para o amanhã agora. Quando Josué recebe ordem de Deus para atravessar o Rio Jordão com o povo e tomar posse da terra prometida, no capítulo 3, versículo 5, né, Deus dá uma ordem: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então é preciso dessa santificação hoje, é preciso que você esteja preparado agora, porque depois, é preciso que você esteja preparado hoje, porque amanhã, é preciso que você esteja preparado, porque o Senhor tem planos para você amanhã. Tá? Então nós precisamos aprender isso. A nossa vida nunca será sossegada, porque nós estaremos sempre à mercê de informações como essas, notícias como essas, tá? E não só problemas físicos, problemas de morte física, mas problemas outros, né? Problemas outros, desde problemas financeiros a problemas conjugais, problemas familiares, problemas com os filhos, com o pai, com a mãe. Tudo isso está no nosso balcão, né, de informações, e nós precisamos entender isso. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim, tá? Ele fez o que todos nós precisamos fazer: ser honesto. É o que recebe essa notícia horrível, então não vai comemorar o aniversário, não vai pescar, não vai trabalhar, vai chorar. Seja honesto, seja honesta. Vai para o seu canto, converse com Deus, fale com Ele. A oração é um diálogo franco. Se você estiver feliz, fale da sua alegria. Mas se você estiver triste, se você estiver decepcionado com Deus, fale da sua decepção com Ele. Tá? E é exatamente isso que Ele faz. E Ele vai e deita na sua cama, e diz o texto: vira-se para a parede. É esse nosso expediente de fechar os olhos. Eu quero me desligar de tudo e de todos. Provavelmente ali em volta do rei Ezequias estavam os seus servidores, talvez um médico para dar uma injeção, talvez alguém para dar um banho nele, sei lá. Ele estava ali e ele não quer ele contato com mais ninguém. Ele vira-se para a parede. É por isso que nós fechamos os olhos quando oramos, tá? Eu e Deus, eu desligando das coisas, nada vai desviar a minha atenção. Eu não quero que nada desvie a minha atenção, porque agora eu vou conversar com aquele Deus que vai me ouvir. E ele diz, na sua oração, ele chega e fala: Senhor, ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade. Então não era um homem desobediente não, irmãos. Então ele era um homem que estava ali obedecendo. Foi um dos melhores reis que Israel já teve, o rei Ezequias, tá? Então ele chega e diz isso para Deus: Senhor, tu sabes que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Eu estou aqui cumprindo ordens, eu sou um garoto de recados. É isso que ele está dizendo para Deus, né? E que fez? Chorou amargamente, né? Um clamor. Estava apavorado, manifestou o seu apavoramento, foi honesto. Versículo 4: Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte, diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassado Davi, escutei a sua oração, vi as suas lágrimas, eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Então Deus, antes que Isaías saísse do palácio, né, Deus dá ordem: volta lá, eu atendi, eu ouvi a oração, eu vou atender,
o pedido do rei Ezequias. Vai lá e diga para ele que daqui a 3 dias ele vai estar lá no templo adorando com o povo. Ele estava doente em casa, irmãos. Estava doente em casa. Então vai lá, diga para ele que daqui a 3 dias ele vai ao templo adorar, né? Vou deixar que você viva mais 15 anos. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu somo esses 15 com a minha idade atual. É verdade, você faz isso? Não, eu acho que todo velho deve fazer isso. Todo velho deve fazer isso. Os jovens não vão pensar nisso, mas todo velho deveria fazer essa conta. Aí eu fico pensando agora, 63 com mais 15, 70 e quanto? Meu médico, você acha que eu tenho essa chance? Tem chance, Leonardo? Você que conhece meu coração. Aí eu fico pensando, será que eu tenho essa chance? 78, aí eu fico pensando, minha mãe morreu aos 78. Minha mãe morreu aos 78 anos de idade. Aí eu fico pensando, aí quando eu tiver 100 anos, irmãos, eu vou fazer essa conta de novo. Tá? Mas Deus chega para Ezequias e diz para ele: eu vou te dar vou te dar uma sobrevida. A quantidade de dias não interessa, eu vou te dar uma sobrevida, tá? Isso vem de Deus, tá? Se Deus quiser, Ele faz isso. Então Isaías disse: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom. Eu acho que era uma enfermidade, uma chaga aberta, tá? Talvez uma coisa cancerígena, e que fosse mais profunda do que, né, uma enfermidade, um ferimento mais profundo do que simplesmente aparecia na parte externa, porque senão não daria essa hora. Faça uma pasta de figos. Será que tem finalidade curativa isso aí? Uma pasta de figos? Pasta de figos é bom para comer, não é verdade? Então faça uma pasta de figos e o que Deus está dizendo? Olha, eu uso o que eu quiser, o método que eu quiser. Se eu quiser eu cuspo em cima e saro. Não foi isso que Jesus fez? Se eu quiser eu uso lama, se eu quiser eu faço isso, eu faço aquilo. Vai lá, coloque uma pasta de figos, faça alguma coisa, porque aquilo que está no meu alcance eu faço. Aquilo que cumpre a vocês, vocês farão. Procura um médico, toma um remédio, vocês têm que fazer a parte de vocês. É isso que ele está dizendo. Simplesmente diz assim, tá? Vocês precisam fazer aquilo que estiver ao alcance de vocês. Então faça isso. Procura médico, toma remédio, faça isso, né? Procura seu filho, procura seu esposo, procura sua esposa, converse. Pega a pasta de figo e coloca lá. Essa é a sua única participação. Faça uma coisa simples e boba, mas vai funcionar. Sabe por que vai funcionar? Porque eu sou o Senhor da vida. Eu estou por trás, né, da medicina. Eu estou acima da ciência e eu vou curá-lo, tá? Aí o rei Ezequias, né, o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal que o Senhor Deus vai me curar? Ele ficou assim, né? Será que isso é verdade, Isaías? Eu queria um sinal. Eu queria ter certeza de que Deus vai me curar. Pois é, irmãos, Deus também está dizendo para nós que nós também podemos pedir isso a Deus. Um sinal. Por que não? Um sinal específico. Eu me lembro de Gideão, né? Quando Gideão foi chamado, ele ficou: que? Eu sou da menor tribo eu sou da menor família, da menor família eu sou o menor filho. E não tenho capacidade para liderar, formar primeiro um exército para guerrear contra esses invasores midianitas. Eles são muito fortes, eles tomaram conta de tudo. Quem sou eu? Aí, olha, é você mesmo. Então eu quero um sinal. Pediu a Deus um sinal. E Deus deu o sinal. No dia seguinte, quando ele deu, ele ainda não acreditou. Agora eu quero outro sinal. Pediu outro sinal e Deus deu o sinal. Deus estava chamando Gideão para aquela tarefa e Deus deu a ele o sinal, tá? Então, irmãos, mas pastor, isso vale para hoje também? Vale. Deus é o mesmo. Peça a Deus um sinal. Pode ser: Senhor, estabeleça o sinal, uma paz no coração. Pode ser: Senhor, me dê paz, me dê segurança, né? Sei lá, que um passarinho pousa ali na janela lá e cante o hino nacional. Hino do Flamengo não, pelo amor de Deus. O hino nacional, que cante o hino nacional. Me dê um sinal, Senhor. Me dê um sinal, tá? E isso é possível. Eu já contei para vocês aqui, né? Mas é só para mostrar que Deus continua o mesmo. Quando eu pastoreava a primeira igreja batista em Belfor Roxo, apaixonado pela igreja, 10 anos pastoreando aquela igreja, minhas filhas nasceram lá, eu me casei lá,
A minha esposa foi batizada lá nessa igreja, então eu achava que nunca ia sair de Belfor Roxo. E um ministério tão abençoado, comecei lá com 24 anos de idade, e agora tinha 34 anos, e recebi um convite, né, para pastorear a Igreja Batista de São Fidélis. Tá? E eu não entendi nada, porque quantos outros convites eu recebi e nunca aceitei, nunca saí, orava e não era da vontade de Deus. Agora esse convite para pastorear lá a cidade de São Fidélis, que eu não conhecia, igreja que eu não conhecia, cidade que eu não conhecia, e senti no coração que deveria ir. Fiquei, fui lá pregar. Fui lá não, me levaram lá, eu estava em Itapiruna, pregando na primeira igreja batista de Itapiruna. Pastor Vanderlei, a comissão foi lá em Itapiruna, me pegou lá, falei assim, rapaz, eu estou com calça jeans, que lá em Itapiruna era uma clínica de discipulado da Junta de Missões Nacionais. Eu falei assim, e eu sabia que pastor Vanderlei Marinho só pregava de terno, gravata, vocês conheceram ele aqui, terno e gravata direitinho. Eu falei assim, Vanderlei, eu nem roupa preparada eu tenho, rapaz. Eu estou aqui em Itapiruna. Não, você vai passar, a gente dá um jeito. Que isso, Vanderlei? Deixa para um outro dia, vou marcar para outra data. Você estava naquele grupo? Você não estava não, né? Jamaro, Zequinha, Jacinto, tinha umas 4 pessoas naquele carro, foram lá, e Vanderlei, aí foram lá me buscar, tá bom, eu vou, em atenção ao pedido do pastor Vanderlei, cheguei lá, era culto de oração, ele me arrumou um paletó. Vocês acreditam nisso, irmãos? Ele me arrumou uma camisa de manga comprida, um paletó, uma gravata. Eu me senti um alienígena, né? Camisa de um, paletó de outro. E eu fui assim mesmo, tudo bem, em atenção ao colega. E preguei. Quando eu terminei de pregar, estou saindo, o pastor que foi pastor lá há 36 anos, pastor Walter Velasco, não estava presente. E alguém disse lá que ele gostaria de me conhecer e que ele estaria no dia seguinte, tá? Estaria no dia seguinte. Se eu poderia pregar no dia seguinte? Eu disse, não posso, eu tenho que voltar para Belfor Roxo, tenho meu trabalho lá e tal. E de novo eu tive que ceder, né? E fui no supermercado Pop, no telefone que eles tinham lá, e ligar para casa na quarta-feira depois do culto, dizer para minha esposa que eu não ia voltar para Belfor Roxo, que eu ficaria. E ela falou assim, Assis, vê o que você vai fazer aí, vê o que você está fazendo aí. Ela me avisou, né? Porque minha esposa não é fácil não, ela avisa mesmo, ela avisa, e ela já me avisou de vocês. Então eu falei assim, não, está tudo bem e tal. Preguei na quinta-feira, e na quinta-feira eu senti que ia ser o pastor da igreja. Eu me senti traindo a minha família, traindo a minha igreja em Belfor Roxo. Eu me senti um traidor, mas não sei o que aconteceu. Voltei para Belfor Roxo, dei uma semana aí de prazo aí para a igreja, e eu não contei nada para ninguém, mas tomei uma decisão. Eles mandaram uma carta, convite, oficializando o convite, e eu tomei a decisão, aceitar o pastorado. No que eu tomei a decisão, entrei em crise, porque aquela situação toda, complicação toda, né? E eu orava e perdi a paz. E eu, na minha concepção, se eu não tenho paz em relação a um assunto, em caso de dúvida, não ultrapasse. Para mim, essa lei de trânsito vale para mim. Em caso de dúvida, não ultrapasse. Você tem que ter calma, pensa mais. E o tempo vai passando, e a data da posse está chegando, está se aproximando, e vai se aproximando, e meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, num dia de manhã, eu estava no meu escritório, eu abri a minha Bíblia, eu fui orar, e orei a Deus, pedi, aí eu falei, Senhor, eu quero um sinal, eu preciso de um sinal, eu preciso que o Senhor me dê certeza, segurança absoluta, porque senão eu vou deixar uma igreja aqui antes do tempo, e vou para uma igreja que não é a tua vontade, e todo mundo vai ser infeliz, porque é assim que funciona, não dá certo. Esse negócio de igreja é assunto para Deus resolver, ministério é assunto para Deus resolver, eu creio nisso. E eu pedi a Deus um sinal, Senhor, eu estava com a Bíblia fechada, fechei a Bíblia, eu falei assim, eu quero um sinal, e eu quero um sinal específico. Eu vou fechar os olhos, vou soltar minhas mãos,
e a Bíblia vai se abrir. Eu vou colocar o dedo em cima de uma passagem. A resposta que o senhor der vai estar debaixo do meu dedo. Ué, abriu aqui. Abriu aqui, irmãos, né? Está aqui debaixo do meu dedo, irmãos. Deus, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Uma boa promessa, né? Mas tudo bem, irmãos. Fiz isso, orei. Eu estava sendo honesto com Deus. Fiz isso, deixei a Bíblia abrir. Coloquei o dedo. E quando eu vou ler debaixo do meu dedo, está escrito assim: pega a sua esposa e as suas filhas e sai desta cidade. Quando o anjo fala para quem? Para Ló. Aí eu entendi, porque nunca Deus permitiu que eu tivesse um filho homem. Tinha 4 filhas mulheres. Existe essa possibilidade de não serem mulheres, se forem filhas mulheres, né? Essa é coisa de velho também. Então, pega a sua esposa e as suas filhas e sai desta cidade. Sabe o que aconteceu, irmãos? Paz, uma segurança, uma vontade de ir para São Fidélis, sabe, irmãos? Comecei a arrumar as coisas, mudança, ajeitar tudo, confirmar posse, e fui para a primeira São Fidélis. Fiquei só 7 anos, porque essa foi a vontade de Deus. Era para um tempo determinado lá, e depois eu vim para cá, né? Mas eu tenho certeza que Deus continua até hoje dando sinais, e nós precisamos pedir isso a Deus. E Ezequias pediu isso a Deus. Foi isso: Senhor, eu quero um sinal. Aí a resposta como é que é? Qual sinal? Qual será o sinal que o Senhor Deus vai me curar? De que daqui 3 dias, né? Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? O que você quer? O que você prefere? É você que vai estabelecer o sinal. É você que vai dizer qual o sinal. O que você prefere? Creio que foi na segunda noite, nós falamos sobre que Deus não tem dificuldade para responder a oração, e quando ele tem lá num texto, né, Deus diz assim: o profeta pede a Deus para abrir os olhos de Geazi, para que ele visse o exército de soldados de carruagem de fogo lá. Abre os olhos do jovem. Pula um versículo, no versículo seguinte ele faz outra oração: Senhor, fecha os olhos do exército inimigo, fecha os olhos. Quer dizer, abrir os olhos ou fechar não faz a menor diferença para Deus. É por isso que esses textos estão aí, irmãos. A palavra de Deus é viva, é dinâmica, ela se aplica ao seu momento. Fecha os olhos, abre os olhos. Deus não tem. Aí agora chega o profeta: o que você prefere? O que você prefere? Tá? Você pode escolher que a sombra da escadaria era o relógio de Acais, tá? Ele funcionava a partir da sombra do relógio, tá? Então havia um marco, que era o ponteiro, e o sol passava por ali. E era medido nos degraus da escada. O sol estivesse naquele degrau, era tal hora. Quando o sol estava no degrau de baixo, era tal hora. Vocês estão entendendo? Para vocês pode ser difícil, mas em Mato Grosso nós não tínhamos relógio, não tínhamos rádio, não tinha televisão, não tinha nada. E nós tínhamos, a gente sabia quando era 10 horas, quando era 11 horas, as horas redondas, é claro. Como nós tínhamos no quintal da nossa casa uma parte. Quando dava 10 horas eu já sabia, eu tinha que terminar o almoço e subir no murundu de cupim e gritar: almoço! Fazia isso todos os dias, aos 10 anos de idade. E ainda tinha 3 irmãos menores para cuidar, porque o restante da minha família estava na roça trabalhando. Então 10 horas da manhã eu estava tudo preparado e olhava o sol. Quando a sombra chegava ali, era a hora, e eu gritava, o pessoal vinha almoçar e depois eles voltavam. Então, gente, esse negócio funciona. Aí ele vai e pergunta: o que você prefere? Que a sombra, né, avance quantos graus? 10 graus? Avance 10 graus ou recue 10 graus? Aí ele pensou assim, inteligente o rapaz, né? Ele pensou assim: bom, avançar 10 graus vai avançar, concorda? Se o dia está passando, a sombra vai avançar 10 graus. Se eu quero que retorne 10 graus, aí seria milagre mesmo.
Aí seria um milagre mesmo. Esse foi o sinal. Ele dificultou o máximo para Deus. Dificultou? Não dificultou coisa nenhuma, irmãos. Deus mexeu, irmãos, com o sistema solar. Isso não é pouca coisa não. Quem é cientista sabe disso. Deus mexeu com o sistema solar, tá? Para que isso acontecesse. Então eu quero que ela volte 10 graus. Então Isaías orou ao Senhor. Isaías, o profeta não está autorizado. Tá bom, Deus vai fazer. Vai, meu irmão, está abençoado. Tem gente que faz isso. Eu estou profetizando, né? Está abençoado. Não estamos autorizados a fazer isso, irmãos. Só Deus está autorizado a fazer isso. Então Isaías, o profeta de Deus, vai e ora: Senhor, ele está pedindo esse negócio, mas eu acho que é muito difícil, né? Ele disse: não, Isaías, vai lá, faz. E o ponteiro voltou 10 graus, né? E o que aconteceu? Ele foi curado. Terceiro dia ele foi ao templo, adorou o Senhor. Que maravilha, irmãos. Agora vou ter um tempo de folga. Agora vou tirar umas férias. Agora vou curtir com a minha família. Agora vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá? Só que o texto continua, verso 12. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes, todas as armas. Não houve nada nos seus depósitos em que, ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Um rei, já que Senaqueribe morreu, foi assassinado por 2 filhos, o terceiro filho assumiu o trono, não tinha a mesma capacidade de governar como o pai. O império assírio murcha. Cresce um outro império, império babilônico. E com o crescimento desse império, que agora aparentemente tudo em paz, conquistando tudo bem, esse agora, né, dono do mundo, manda um mensageiro: olha, o nosso amigo Ezequias esteve doente, esteve à morte, está curado, e eu soube que ele agora está bem. Eu quero mandar um presente para ele. Levem cartas para ele, felicitando, um cartão de Natal não, né? Não tinha cartão de Natal, mas alguma coisa semelhante, leva isso, leva aquilo. E quando Ezequias viu aquela honraria, o cara lá da Babilônia mandou, né? Está me prestigiando, está me honrando. E ele recebeu a comitiva, ele recebeu, agradeceu, recebeu os presentes e foi lá e abriu as portas, né? A sua casa, foi lá, tudo ele mostrou, feliz da vida, muito feliz, né? Aí os homens vão embora, verso 14. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens, o rei? Né? O que eles disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, muito longe. Eles vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar um tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isso é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. São espiões, não são seus amigos, não vieram aqui prestigiar você não, eles vieram aqui espionar a terra. E ele inocentemente escancara as portas, assim como nós fazemos, né? E mostramos tudo para as pessoas. A nossa casa. Você sabia que você coloca terrorista dentro do quarto do seu filho quando deixa ele acessar a internet sozinho lá?
Você sabia que você coloca pessoas que estão formando opinião no Estado Islâmico dentro da sua casa para preparar os seus filhos dentro da sua casa, quando você deixa ele acessar o celular sozinho e não fiscaliza? Você leva para dentro da sua casa, quando deixa os seus filhos assistirem qualquer programa de televisão, quando você compra um pacote da Sky ou qualquer outro concorrente e coloca tudo que tem de direito lá, que o dinheiro dê para pagar, e deixa os seus filhos acessarem quando você não está em casa ou coisa, e não coloca senhas, não coloca segurança. Você está levando o inimigo para dentro de casa e mostrando: aqui os meus filhos, olha, meus filhos, minhas filhas, minhas adolescentes, né? Olha como são belos os nossos filhos. E é exatamente isso que está acontecendo, exatamente isso. E Isaías então avisa o rei: olha, você cometeu um erro, um equívoco, tudo aquilo que você mostrou vai ser levado quando o rei, não esse, o outro, depois dele, vier aqui e conquistar tudo. Não ficará nada, não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos, Ezequias, alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para... Sabe o que é ser feito eunuco, irmãos? Serem castrados para trabalhar lá nos haréns lá do rei, né? E o rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Ele entendeu tudo errado, irmãos. Ele entendeu tudo errado. Quando ele recebe a notícia de que um rei invasor ia entrar, assim, pelo menos eu estou salvo. Vai ser para depois. Vai ser para depois. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Senhor, muito obrigado, que notícia boa, pelo menos no meu reinado vai ter paz. É disso que nós estamos falando, irmãos. Nós não estamos pensando nos nossos filhos, nós não estamos pensando nos nossos netos, nós não estamos pensando no futuro desse país, no futuro dessa cidade. Ou você está pensando só em você? Você está salvo, você morre e vai para o céu. Mas e eles? E eles? Ezequias fez isso, irmãos. A mensagem do Senhor que você me deu, Isaías, é muito boa. É muito boa, boa coisa nenhuma, irmãos. Como igreja nós não podemos pensar em nós mesmos. Maravilha, uma boa igreja, congresso vitorioso, todo mundo aqui, que bom, né? Que bom. Ah, Deus está nos abençoando, Deus está nos abençoando. Mas na história não termina aí, irmãos. Nós não podemos pensar em nós mesmos. Nós precisamos pensar nos outros. Nessas crianças que nós estamos doutrinando, nesses adolescentes que nós estamos preparando, né? E aí todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem, como ele construiu um reservatório. Aí agora o cronista começa a falar sobre as realizações materiais. O templo que ele construiu, a casa pastoral que ele comprou, o carro novo que ele conseguiu, os avanços, o projeto de igreja de cada bairro. Aí começa a falar sobre bênçãos materiais. Sabe por quê? Bênçãos espirituais ele não vai deixar, porque ele não está pensando nos seus descendentes, ele não está pensando nos outros, ele está pensando nele mesmo. Depois vamos fazer uma placa para ele lá, uma homenagem para ele. Que coisa boa. Aprovado coisa nenhuma, porque Deus, quando Deus pensa a nosso respeito, Ele está pensando em algo muito maior. Ele está pensando no tamanho do reino dEle, das promessas dEle, das vitórias dEle. Nós não podemos ser tão rasantes assim, irmãos, pensar em nós mesmos. 15 anos se passaram, Ezequias morreu, e o filho dele reinou no lugar dele. Manassés reinou no lugar dele. Reinou 55 anos. Foi o pior dos reis que Israel já teve. O pior rei.
estragou tudo aquilo que o pai fez, voltou tudo a perder. Pensem nisso. Pensem nisso. Congresso de despertamento espiritual para uma igreja é para uma igreja refletir sobre o que nós pensamos em relação ao futuro, não em relação ao presente. Pensem nisso. Só que tem um detalhe: o nosso futuro depende do nosso presente. Ou seja, não teremos vida calma e sossegada. A batalha continua. Continua? O que vamos fazer? Vamos entrar em desespero? Não. Vamos sossegar. Confiar no Senhor.